E para analisar os temas que marcam a atualidade, são meus convidados Pedro Rodrigues e João Queiroz. Meus senhores, muito boa tarde. Obrigado pela vossa presença neste fecho de contas. Pedro, começando por ti, por estas compras, há 3 dias que o BCE está no mercado a comprar os créditos hipotecários dos bancos, entre eles portugueses. Vai ser desta, e relembrando aqui as palavras de Mário Draghi há umas semanas, quando dizia que estava muito desiludido com o facto das medidas do BCE não estarem a surtir efeito, ou pelo menos o efeito desejado, poderá ser este um princípio para que se vejam algumas consequências positivas destas medidas do BCE, nomeadamente evitar a deflação nos países da moeda única e também aumentar a concessão de crédito? Não me parece, pelo menos para já, pelo que tem sido dado a conhecer ao mercado. Ainda não há números. O BCE veio dizer que vai revelar o montante que vai comprando em cada segunda-feira. Portanto, vamos ficar à espera de segunda-feira para ver realmente quanto é que tem sido esta atuação do BCE no mercado. De qualquer das maneiras, as informações e pelo que se tem visto no mercado de dívida tem sido muito expressiva a presença do BCE. Portanto, é um sinal, pelo menos. É um sinal pode restabelecer aqui alguma da confiança que tinha desaparecido também alguns investidores a dizerem que Mário Draghi estava muito calado nas últimas semanas. Isto não é mais do que... Já tinha sido anunciado. Exato, do que é apenas pôr em prática aquilo que foi anunciado. Pôr em prática aquilo que foi anunciado, que iam começar com estas compras de covered bonds este mês e que iam começar as compras dos ABS durante o último trimestre. Portanto, não é mais do que realmente fazer aquilo que tinha dito. De qualquer das maneiras, e neste caso, especificamente, isto poderá dar alguma folga ao sistema financeiro europeu e ao setor bancário, mas mais importante do que, se calhar, estas compras nestes primeiros dias de programa serão os resultados dos testes de stress que irão ser conhecidos este fim de semana. A mesma questão para ti, João, olhando para estas compras, parece que ainda pode ser, em termos práticos, pode representar ainda pouco, poderá representar eventualmente mais ao nível das expectativas. Mas a questão de trabalhar a zona das expectativas dos agentes económicos, de uma forma geral. De outra forma, é estar a criar mais liquidez no balanço dos bancos, provavelmente ajudar também o mercado imobiliário de algumas economias. Não parece que esteja aquecida, né? Muito longe disso. Tirando esses efeitos, provavelmente o que pode ter aqui mais adesão ou mais aderência à realidade seriam aqueles programas como o Targeted LTRO, em que grande parte dos montantes que seriam cedidos pelo BCE seriam sobretudo para injetar como financiamento ou crédito às empresas. Aí é que provavelmente teria mais aplicação. E será mais interessante acompanhar a próxima TLTRO do que esta primeira, podemos dizer, foi um mau exemplo. Provavelmente. Pelo timing, principalmente. Faz algum sentido, quando estamos a ser avaliados, faz algum sentido colocar aqui algum racional, principalmente estamos a ser testados a nível do risco. Passando essa prova, provavelmente já se pode calcular alguns tipos de riscos. Para já, neutral. Este impacto é seguir um bocado a agenda, seguir o calendário, manter a perspectiva de que o BCE, quando faz uma afirmação ou quando estabelece uma determinada linha, tem capacidade para a implementar. Ao contrário do zigue-zague usual que os políticos, de uma forma global e em específico da zona euro, deram e mostraram nos últimos 3 ou 4 anos. Portanto, também a zona de credibilidade do BCE mantém-se mais ou menos inalterável. Portanto, vai ser mais relevante agora para a frente verificar como é que vão sendo feitos os acertos relativamente num ponto mais específico, em que não parece haver assim muito consenso. O que é que eu quero dizer? Aquilo que tem a ver com a assunção de riscos. O BCE vai manter-se numa zona muito conservadora na tomada de riscos na zona euro. Os ABS vão ser unicamente de economias ou que tenham riscos com Tier 1 ou que tenham um profile de risco muito baixo, ou vai estender um bocado também, vai fazer uma gestão mais criteriosa e vai fazer uma diversificação abrangendo alguns países com notações de risco de crédito mais baixo. Isso seria mais relevante também
o BCE a gerir mais essa componente do que esta, mostrar que tem capacidade de definir uma política, implementar e cumprir a sua agenda. O Pedro tocou aqui na questão dos testes de stress. Os resultados de resto são conhecidos no domingo e serão analisados pelo próprio BCE na próxima segunda-feira. De alguma forma poderão surgir, para esta distância, surpresas, sendo que hoje um relatório da agência EFE diz que há 11 bancos europeus em risco de chumbar e um português, entre eles o BCP. Esse tem sido a questão do BCP, poder ser o BCP ou não, ou um outro banco também espanhol ou na zona mediterrânica, é algo com que temos convivido nos últimos 2 meses e meio depois do verão. Não há dados para caracterizar neste momento. Sendo que é preciso fazer aqui uma cronologia, isto é, para os testes de stress contou como data limite o último dia de dezembro de 2013, mas depois é preciso perceber que ao longo deste ano, e o próprio caso do BCP já fez um aumento de capital, poderá contar depois também, tendo chumbado a 31 de dezembro, por exemplo, 2013, mas depois, nas notas que o BCE deixa a quem chumba... Implementou medidas. Implementou medidas, se têm ou não cumpridos os requisitos de capital. Imaginemos que não tinha a 31 de dezembro, mas não vai precisar de fazer grande coisa no futuro porque fez ao longo de 2014. Pronto, é um processo E essa é uma questão técnica que representa um chumbo, mas que na prática não será preciso fazer nada, o que tu disseste teoricamente. O que tu disseste tem toda a relevância. Basicamente, vai fazer um ano que começamos estes testes. É um teste mais ou menos dinâmico, em que houve várias etapas, houve diversas avaliações. Eu, provavelmente, não acompanhei este processo. Provavelmente deve ter havido aqui... Foi havendo alguns ajustamentos. O que possa existir, se houver alguma surpresa neste campo, provavelmente teria um impacto aqui mais agressivo por parte dos investidores. Agora também vamos destacar que já é um segundo teste, salvo erro, que está a ser efetuado pelo BCE, em que desta vez veio dizer que ia fazer com um outro grau de assertividade e outro grau de exigência e detalhe. Portanto, à partida aqui seria mais numa perspectiva de fazer uma validação das contas antes do BCE assumir também aqui uma forma de ir gerindo o risco do setor bancário na perspectiva de regulador relativamente às contas. Portanto, o BCE também vai se preparar, salvo erro, a partir do final deste ano, início do próximo ano, vai assumir toda a componente a parte regulatória e inspectiva de todas as instituições de crédito que estão a operar, licenciadas para operar no espaço da União Europeia. Portanto, é o outro estádio que também estamos aqui a classificar as contas dos bancos. Agora, vamos ver, também será interessante saber, se houvesse esse grau de detalhe que pudesse sair para o mercado, que bancos, qual o grau também de exposição que os bancos têm entre eles. Por que países? Por exemplo, a agência F fala em... aliás, destaca logo o facto de França, Alemanha e Espanha não terem nenhum banco alegadamente chumbado, e depois destaca 3 gregos, 3 italianos, 2 austríacos, um cipriota, um belga e um português. Pedro, a mesma questão e colocando-a de outra forma, mesmo que tenham chumbado a 31 de dezembro de 2013, o facto deste ser um processo relativamente longo também deu tempo aos bancos para se prepararem e por isso não deverá representar grande impacto negativo a surgirem chumbos no próximo domingo? Eu tendo a pensar que sim. Aliás, como o João referiu, isto foi um processo dinâmico e provavelmente ao longo deste ano que decorreram estes testes, obviamente que o Banco Central Europeu foi exigindo provavelmente medidas por parte dos bancos que teoricamente estariam em posições menos confortáveis para tomarem medidas ao longo do ano, para depois chegarem agora ao final de outubro e apresentarem uma fotografia melhor em termos de solidez financeira, porque também julgo não ser do interesse do Banco Central Europeu, nesta altura e no meio da continuada crise que a Europa continua a passar, ter mais um choque no sistema bancário e apresentar uma lista significativa de bancos incumpridores, digamos assim, em termos de rácios de capital. Portanto, acho que o BCE deve ter feito todos os possíveis, juntamente com os bancos, para
para apresentar os para resultados. evitar essa situação também. E só de salientar que isso foi uma dos relatórios que saiu hoje, também já saiu outra a dizer que eram 12 bancos. Na última semana temos... Mário Draghi já reagiu também, dizendo que tudo o que sai em termos noticiosos antes de ser oficializado ou de ser publicado no próximo domingo e estas são palavras dele, altamente especulativo. Eu acho que sim, e deve ser encarado dessa maneira. Também tivemos durante a última semana várias casas internacionais, umas a dizer que o BCP ia chumbar, outras a dizer que o BCP não ia passar confortavelmente. Portanto, há muitas maneiras de há a escolha. Cada um vai fazendo as suas apostas. Vamos só lembrar aqui, não vou dizer o nome, vamos lembrar que após o final do segundo semestre, principalmente na altura, o de Alvar de julho para agosto, por exemplo, o BCE congelou as linhas a um determinado banco. Isso provocou um outro sinal em catadupa. Porquê é que o BCE fez isso? Portanto, provavelmente já há este acompanhamento, há uma outra evolução que é necessário. Que o BCE fez, isto é um corolário lógico, é um caminho de racionalidade, tendo em atenção que se o BCE implementando um quantitative easing, ou este ano, ou no início do próximo ano, ou no final... Porque é importante que se diga que mesmo assim o mercado continua à espera. Mesmo com estas compras, exatamente, mas falou-se esta semana na compra de dívida privada, por exemplo, sim, também. Pronto, mas provavelmente estão também a aguardar um bocado para ver como é que se processa a saída do Fed da economia norte-americana e a forma como a economia norte-americana possui resiliência, qual o grau de resiliência e momento que consegue manter para ter a sua trajetória independente da facilidade que possa haver por parte do Fed. Isto pode ser um relevante para conjugar, para ter um bolo e um quadro mais estruturado. Eu dizia que é relevante, tudo isto é relevante, lembremos para o quantitative easing, porque vai engordar, sobretudo, o balanço do BCE. Ter esta componente já... De 2 para 3 bilhões de euros. Trilhões de euros? Trilhões, não, norte-americanos, trilhões anglo-saxónicos, em português, bilhões. Portanto, é que repito, é que este é um corolário lógico, é toda uma evolução que está a ser efetuada. Provavelmente, dentro de 72 horas, iremos ter aqui uma perspectiva mais positiva, provavelmente, porque o mercado só não quer continuar a conviver um bocado com esta incerteza, sendo retirada de cima do raciocínio dos investidores, provavelmente poderemos ter aí uma outra perspectiva. E a postura, Pedro, do BCE vai continuar a ser esta, muito ativa no mercado, seja na compra de dívida hipotecária, seja eventualmente na compra, se avançar para a compra de dívida privada, para a compra de obrigações soberanas. Hoje tivemos, por exemplo, a S&P a dizer, e aqui em jeito de alerta, que a crise na zona euro ainda não está ultrapassada. Tem-se falado muito e tem-se visto, e certamente terão visto, como eu, ao longo da semana, vários artigos internacionais a colocarem a questão: estará a Alemanha em recessão ou prestes a entrar em recessão? Portanto, há aqui ainda muitos perigos aos quais o BCE não é alheio e que o tem até, segundo muitos analistas, levado a fazer mais do que aquilo que devia. Quando do lado soberano dos países, quando do lado dos seus líderes políticos, há muitas, e voltamos às reformas estruturais, que têm ficado na gaveta. Sim, voltamos à velha questão que Mário Draghi de vez em quando faz referência, que é o BCE tem tentado fazer a parte dele, mas sozinho não faz milagres. Mas não consegue fazer tudo sozinho, portanto tem que ser também por parte dos políticos de cada um dos membros da zona euro, também tem que haver alguma ação e de várias formas para que a economia volte a retomar algum crescimento. Existem alguns perigos, continuam a existir. Temos o problema da Alemanha agora, que ainda recentemente diminuiu ou baixou as expectativas para aumento do PIB para a própria Alemanha. As próprias exportações também baixaram as previsões bastante. E portanto, a Alemanha também corre o perigo de entrar numa recessão técnica, que são 2 trimestres de contração. E sendo a Alemanha o principal motor da economia europeia, acho que isso diz tudo. Portanto, acho que estamos muito longe ainda de podermos respirar fundo, e tudo o que puder ser feito, tanto por parte do BCE como por parte de todos os governos dos países da zona euro,
para tentar revitalizar a economia é bem-vindo. Está-se nesta altura, João, a tentar deixar num segundo plano a situação, ou a real situação, se quisermos, das economias do euro? Ou seja, poderá ser mais sério do que aquilo que se tem, entre aspas, vendido? Eu uso uma metáfora que eu acho que é perfeita e, de resto, é muitas vezes a da Economist. A última capa tem um papagaio aparentemente morto ligado a uma garrafa de soro com o símbolo do euro e ao lado está Angela Merkel a dizer: não se preocupem, está apenas a descansar. Provavelmente. A forma de gerir todas as situações atualmente parece estar mais, em vez de ser de uma forma preemptive, de uma forma antecipada, é gerir em cima do momento. Basicamente... É mais reativo do que proativo. Corretíssimo. Basicamente, vamos olhando para a evolução do PIB, olhamos de uma forma mais global, se temos uma estimativa do crescimento global que possa ser, pode ter alguma desaceleração, vamos olhar mais para a China e ver, será que eles conseguem mesmo ter crescimentos à volta de 7,5%? Se assim for, se calhar a Alemanha consegue ter uma perspectiva mais positiva do que negativa. Mas o mais relevante aqui é, se havendo uma perspectiva mais negativa em termos de grandes blocos de crescimento, isso impactaria a zona euro. Já os Estados Unidos parece estarem a ter um comportamento um bocado separado daquilo que é a zona euro, mas a zona euro provavelmente está mais à espera de que algum tratado que possa haver com os Estados Unidos em termos comerciais lhe possa também dar algum benefício a prazo, mas para já é interessante também ver que começa a haver alguma discussão sobre os Estados que têm excedentes em termos da balança comercial ou em termos da balança do Estado, vamos chamar assim, do saldo do Estado, que tenham excedentes, poder investir mais nas suas economias ou à volta. É interessante ver que vai havendo essa discussão, apesar de o discurso tradicional continuar a ser olhar muito para a evolução do endividamento de cada um dos Estados, sobretudo tendo em atenção que nos últimos 4 ou 5 anos, a maior parte dos Estados aumentou o seu endividamento, salvo raras exceções. Agora a questão é tentar... E tens aqui também uma situação que muitas vezes até parece paradoxal, que é, falavas nessa questão do aumento do endividamento, muito graças aos famosos investimentos públicos, os grandes investimentos públicos, dos quais Portugal também fez parte, mas depois tiveste este controlo por parte de alguns países, austeridade, austeridade, austeridade. É preciso acabar com esse tipo de investimentos, porque depois também, a longo prazo, tem as consequências que nós conhecemos, mas depois tens também o próprio Fundo Monetário Internacional que vem falar numa espécie de grandes investimentos apenas para economias mais desenvolvidas, mas depois há muitas economias que, não sendo as mais desenvolvidas, se juntam também a este comboio. Ou tentam, pelo menos, entrar nesse comboio. E tens o exemplo crasso, a França, que veio argumentar a questão da meta do déficit, volta a não cumprir, a Itália, a apanhar também essa mesma boleia. Não manifesta e depois há aqui um efeito menor contágio. interesse. Provavelmente, a tendência poderá ser não tornar a utilização da austeridade de uma forma tão cega e tão homogénea. Portanto, não é aplicável a todas. Provavelmente pequenas economias muito abertas e demasiado alavancadas terão mesmo que praticar a austeridade. Agora, economias como, por exemplo, a alemã, uma parte da França, tem alguma margem de manobra e tem recursos para poder seguir mais uma política de investimento e tentar contrariar a questão da desinflação e tentar evitar a deflação. A ideia é tentar evitar o máximo a entrada num quadro mais deflacionário, em que é muito mais complicado conseguir sair do que em alternativa, estar a aplicar aqui uma austeridade demasiado cega. Provavelmente vamos assistir nos próximos tempos, nos próximos trimestres, uma discussão mais acesa, mas para isso também dependerá, como eu estava a tentar dizer, da forma como vão evoluir grandes mercados e grandes posições, por exemplo, relativamente à Rússia, relativamente ao Brasil, os tradicionais BRICS, os mercados de fronteira que começa a ser... E vemos nesta altura, João, a capa de que te falava há pouco, a The Economist, com o título A Economia Europeia, o tal papagaio aparentemente morto,
ligado a uma garrafa de soro e penso que não é possível ler a legenda, mas o que diz é está apenas a descansar. São as Just palavras de Angela Merkel e fica então esta metáfora. Pedro, parece também que é isto que se tem, e pegando também na metáfora do papagaio, tem-se assobiado ou tentado assobiar um bocadinho para o lado para que ninguém repare na verdadeira, na real situação das economias do euro. Eu acho que a esperança tem sido muita, ou seja, há bocado Mais coração e menos cabeça. Ficavam no ponto das entidades e as autoridades serem mais reativas do que proativas. E às vezes a sensação que dá é essa mesma, ou seja, estão sempre à espera do próximo número da inflação, na esperança que o próximo número da inflação venha a inverter a tendência dos últimos trimestres, semestres, do último ano. E o que é um facto é que cada vez que sai o novo número vai mostrar que realmente o perigo é real e que alguma coisa tem que ser feita. Mas depois fica-se logo à espera do dado a seguir, porque passado mais algum tempo vai sair outra vez novo dado e, portanto, pode ser que as coisas tenham melhorado entretanto. E muitas vezes dá essa sensação, e mesmo a sensação do discurso do Sr. Mário Draghi ao longo dos últimos tempos, já desde há um ano e meio, tem sido sempre isso. Tem sido, nós estamos preparados para fazer sempre tudo o que seja necessário, medidas não convencionais por aí fora, mas o que é certo é que muitas vezes, ou por incapacidade própria, se calhar do BCE, de fazer uma análise mais proativa da situação, ou porventura, às vezes, a incapacidade, por causa do quadro regulatório em que o BCE está inserido, de fazer mais do que aquilo que pode fazer, tem causado algumas dificuldades em tentar adotar medidas que venham, de uma vez por todas, tentar tirar a Europa deste marasmo, porque tem sido um marasmo. Obviamente que se o BCE tivesse a margem de manobra que tem, por exemplo, a Federal Reserve nos Estados Unidos, se calhar porventura já tinha feito alguma coisa mais significativa, mas o que é certo é que não tem. E são realidades muito distintas, a verdade exatamente. é essa. Portanto, há muitas mais divergências na zona euro do que há nos Estados Unidos. Claro, e existe a maior economia europeia tem estado sempre numa posição confortável, digamos assim, ou comparativamente mais confortável que todos os outros países na Europa. E, portanto, também tem levado água ao seu moinho do ponto de vista político de evitar que o BCE adote uma série de medidas que para a Alemanha ainda são muito, como é que eu hei de dizer, ainda são muito preocupantes devido a uma fase que a Alemanha passou no princípio do século XX, com hiperinflação. A Alemanha tem um terror de inflação e, portanto, qualquer medida que possa potenciar uma inflação um bocadinho acima do que é normal. Assusta e faz soar alarmes. Assusta e, portanto, tem, do ponto de vista da Alemanha, uma oposição grande a qualquer medida nesse sentido. Pedro Rodrigues, João Queiroz, como sempre foi um prazer tê-los comigo neste Fecho de Contas. Fazemos um curto intervalo, não saia daí.